Texto áureo. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Verdade prática que diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Vamos fazer menção também da nossa leitura. Você que pode nos acompanhe. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaíste o teu semblante? Se bem fizera, não haverá aceitação para ti, e se não fizera bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não darás mais a sua força, fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a pessoa, é maior a minha maldade que a pessoa que possa se perdoar? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então nós vemos aí a nossa leitura, que trata muito bem, livro de Gênesis, o princípio onde tudo se dá início. Então nós vamos tratar um pouco sobre a civilização, vamos buscar falarmos aqui dentro do decorrer do tempo, sobre a vida de Caim, a vida de Abel, na nossa introdução. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. E em seguida veremos por que a civilização ela é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que a civilização humana, ela sempre foi um projeto de Deus. Desde o início, o projeto de Deus ele sempre esteve ali estabelecido. E os irmãos bem sabem que um projeto, primeiramente, você tem que ter ele em mãos, para assim, então, você ter todo o seu planejamento. Então, Deus ele sempre teve esse projeto de civilização, porque Deus ele sempre esteve no controle de toda a vida humana. Muitas pessoas, às vezes, podem pensar, peraí, mas o homem ele caiu, o homem ele pecou. Como Deus ele poderia ter permitido isso? Isso será que não saiu do controle de Deus? De maneira nenhuma, porque a Bíblia vai nos ensinar que o Cordeiro ele já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Então, Deus ele sempre esteve a par da situação. Deus ele sempre soube que o homem ele poderia falhar,
como falhou. E Deus ele sempre trouxe o escape e a solução. Então, guardado por providência e provisão, especialmente concebido para a manifestação da sabedoria divina, tanto na sua origem como no desenvolvimento de suas atribuições, ela veio de Deus, sendo por ele predestinada, apenas nele podendo permanecer estabelecida. Então, tudo hoje que nós vemos em relação à civilização, em relação à organização do mundo em si, tudo isso vem de Deus e tudo isso está em Deus. Então, nada fugiu dele, nada saiu do seu controle. Embora o homem nós vemos, ele tenha falhado no decorrer da trajetória humana, mas isso não fez com que Deus ele se desesperasse ou perdesse ali o controle de toda a humanidade. Então, nosso primeiro tópico, antes de nós vai falar a origem da civilização humana, vou ler e depois nós vamos estar fazendo algumas anotações de alguns textos. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Definindo civilização. Segundo o dicionário Howard, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. E aí vem uma pergunta: se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? A resposta é sim, pois nessa hipótese, o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento do nosso planeta. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, essa pergunta: se o homem ele não tivesse pecado, haveria civilização, haveria uma sociedade, haveria cultura e etc. Então, a resposta é sim, porque nós vemos que quando Deus ele cria o homem, a primeira coisa que Deus ele fala é o quê? Para que o homem ele venha a multiplicar-se e a povoar a terra. Então, o fato da multiplicação e da povoação de terra, isso está diretamente relacionado pelo ato da civilização. Como é que uma civilização ela pode ser colocada, denominada como uma civilização, sendo que não há pessoas? Então, muitas pessoas também são fechadas a isso. Tem alguns que ainda acreditam que o fato do homem se relacionar com a sua mulher, isso é um ato pecaminoso. Porém, quando Deus ele faz o homem, Deus ele falou que o homem em si, dentro do casamento, lógico, ele deveria se relacionar com a sua esposa justamente por isso, para poder progredir, para poder multiplicar a terra, até mesmo pelo prazer dos próprios seres humanos. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de achar assim que a pessoa ter um relacionamento ali com a mulher, lógico, dentro de um casamento, isso é errado. Isso aconteceu após o pecado, mas pelo contrário. Nós vemos na Bíblia que isso foi uma dádiva de Deus para os seres humanos. Então vamos comentar um pouquinho sobre essa definição da civilização. Então a palavra civilização ela é uma palavra de duplo significado. Quando falamos de civilização especificamente, nós estamos abordando o estágio mais avançado que uma sociedade humana ela pode chegar, que é justamente aquilo que eu falei. Esse estado avançado é quando a pessoa ela passa a viver ali em uma determinada região geográfica e ali ela se estabelece. Então, a partir do momento que ela se estabeleceu ali dá-se início a uma civilização. Então, nós vamos ver, Wesley, qual é a diferença então, entre uma civilização, por exemplo, como uma sociedade? Há diferença entre os dois? Nós vamos ver que sim, há uma certa diferença quando nós paramos para poder olhar a ponto geográfico. Tá? Vamos lá, então qual é essa primeira parte então, já que tem duplo significado? A primeira parte é a fixação do homem ao solo, ou seja, é quando o homem ele se torna sedentário. Quando o homem ele chega ali em uma determinada região, ele passa a se tornar sedentário, por quê? Porque ele se fixa ali e dali ele vai dar os moldes necessários para aquela região. Então, dificilmente você vai ouvir falar de uma civilização nômade. É preciso o quê? Que um grupo de pessoas se estabeleça em um local. Essa é uma das principais diferenças entre sociedade e civilização.
Wesley, me dá um exemplo de sociedade. Vamos lá, de uma forma bem simples para os irmãos poderem compreender. Sociedade, de uma maneira simples, seria como se fosse a sociedade nômade, seria como se fossem os ciganos. A gente sabe que o cigano, ele chega em um determinado local, eles armam ali as suas tendas, mas só que porém aquilo ali não é uma moradia fixa. Eles estão ali por um determinado momento e de repente vão para um outro lugar. Diferente da civilização. Por quê? Porque a civilização é onde a pessoa ela chega, ela se torna sedentária, começa a trabalhar, começa a movimentar, e a partir disso cresce comércio, cresce vários outros tipos de meio de sobrevivência, tanto para aquela pessoa que está dando aquele início, como para as demais. Então, isso sim é uma civilização. Então, por isso esse exemplo do cigano, porque eles não ficam fixos em um determinado local, tá? Então, para que uma civilização ela seja reconhecida como uma civilização, no mínimo, ela precisa estar estabelecida e criar cidades, construir ali cidades para ser chamadas de civilização. E aí o exemplo que eu dei, por exemplo, dos ciganos. Por que que eles não são considerados como uma civilização, e sim uma sociedade nômade? Porque eles não se fixam, eles estão ali como que peregrinos, ficam um determinado momento em um lugar, vai para o outro, e eles ali não cooperam para a civilização daquele ambiente. Embora eles chegam, às vezes têm filhos ali, mas eles não fazem parte daquela civilização. Eles não cooperam para aquilo, tá? Continuando. E aí nós vamos ver, no começo do livro de Gênesis, nós temos um princípio bíblico ali. Nós iremos ver que a família ela é formada por Adão e Eva. E ao transcorrer do capítulo 2 e do capítulo 3, nós percebemos o estabelecimento de uma sociedade. Por quê? Porque nós vamos ver que Deus diz ao homem para que ele cresça e multiplica e enche a terra. Como também dá a ele o quê? Um trabalho. Nós vamos falar sobre trabalho um pouco mais à frente, mas aqui só dando uma rápida pincelada sobre trabalho. Muitas pessoas acham que o trabalho também, ele só veio a existir justamente por conta da queda do ser humano. Mas biblicamente não. Quando Deus ele forma um homem, Deus ele já dá ao homem aquela responsabilidade de estar ali cultivando o jardim. Ou seja, era um trabalho dignificado. O que mudou desse trabalho para o que hoje nós fazemos? É porque hoje nós fazemos de uma forma enfadosa, cansada. Antes não, antes era uma maneira completamente prazerosa, né, Manuel? Com certeza, né? Era uma forma completamente prazerosa. O homem ele tinha ali o prazer de estar ali. Então, ali sim nós vemos no início de Gênesis, nos capítulos 2 e 3, o princípio de um estabelecimento de uma sociedade que logo mais adiante vai se tornar o quê? Uma civilização. Por quê? Porque além do trabalho ali, vai vir outras pessoas e aqueles trabalhos que eles estão progredindo vai servir tanto de sustento para os demais que estão vindo logo adiante. No capítulo 4, nós percebemos que a Bíblia começa a mostrar que o homem torna-se uma civilização, porque as pessoas se estabelecem em lugares fixos e, além disso, as cidades começam a aumentar. Ou seja, eles começam ali a se multiplicar, começam a ter ali o trabalho, e o trabalho deles vão fazendo com que as demais pessoas que vêm nascendo tornam-se cidadãos civilizados, porque vai precisar de ter um comércio. Nós vamos ver logo mais adiante que houve a comercialização. Então, vai ter também ali o trabalho da agricultura, da pecuária, para que as outras pessoas também tenham o sustento para poder sobreviver. Então, isso tudo faz com que a sociedade, então, ela dá início a essa civilização. Tá? Continuando. A coletividade humana surge no casamento, na família, nos clãs, na cidade, na nação e na civilização, que é caracterizada pelo coletivo humano dentro de um espaço geográfico. Em um determinado tempo histórico, com motivações diversas, sejam políticas, imigrações, desenvolvimento regional e fronteiras, econômica, exploração de recursos naturais, religiosos e etc. Para que uma sociedade seja classificada como uma civilização, é preciso o quê? Haver um progresso científico, econômico e artístico. Aí na lição no qual nós lemos, lá em definição, o primeiro tópico ainda, os irmãos podem acompanhar comigo, vai dizer o quê? Como lá coloca o dicionário, ele classifica a civilização é o conjunto de aspectos peculiares, a vida o quê? Intelectual,
artística e moral e material da época. Então, observa o que eu coloquei aqui, para os irmãos poderem ter uma noção, para que seja classificada uma sociedade como uma civilização, é preciso haver o quê? Um progresso científico, econômico e artístico. Então, todos esses progressos, tanto científico, econômico como artístico, passou a existir ali no livro de Gênesis, que logo mais adiante nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre esses progressos. Então, isso aí passa a existir, porque passa a ter um trabalho, passa a ter uma economia, tanto um trabalho artístico, tá? E passa então a ter todo esse progresso e esse desenvolvimento que vai vir ocorrendo ao longo dos tempos. Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, versículo 17, a primeira cidade edificada foi justamente a cidade chamada de Enoque, no qual nós lemos lá no nosso texto áudio. Nós vamos ver no versículo 20 que Ada, ela deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, aí nós já começamos a perceber um progresso econômico, se estabelecendo através do que? Da atividade agropecuária e do meio artístico, porque nós vamos ver que esses homens, eles começam a criar harpas, eles começam a criar ali alguns instrumentos, e aqueles instrumentos ali, eles criam, lógico, para poder tirar um louvor, para poderem se divertir, mas só que, porém, isso vai virar um trabalho. Isso vai virar uma forma artística, onde aquilo ali vai trazer também sustento, tanto para eles como para as demais pessoas. Então, isso tudo nós vamos ver que começa a se desenvolver ali. E é tão interessante o livro de Gênesis, que nós vamos ver que ninguém chega e dá uma instrução a essas pessoas sobre como eles criarem isso. E eles simplesmente começam a criar. Eles começam ali a criar os seus instrumentos, eles começam ali a trabalhar na terra, no cultivo, justamente para a sociedade em si vier a se desenvolver. E isso faz um progresso, faz com que o progresso ele seja tão bem executado, lógico, seria muito mais 100% se o homem não tivesse pecado. Mas mesmo o homem ele ter pecado, a sociedade ainda, Deus ele teve tanta misericórdia que ele ainda permitiu que o homem ele viesse a se estabelecer e dar, então, prosseguimento. Então, vamos lá. Então, na definição da lição, são destacadas 4 áreas de abrangência de uma civilização, como a gente colocou. Então, o termo civilização deriva-se do latim civis, que significa cidadão, civilização. E civita, que vem de cidade. E civile, que é cidadão, ou pessoa. Então, esse termo, civilização, ele foi utilizado pela primeira vez em 1756 por Maribu, se eu não me engano. Os irmãos depois podem estar dando uma pesquisada aí. Então, se eu não me engano, esse termo ele foi utilizado em 1756 por esse cidadão, a primeira vez que ele utiliza esse termo. Mas esse termo nós vemos que ele já foi de uma forma abrangente desde a fundação do mundo. Então, vamos lá progredindo para o segundo subtópico, o casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Então, olha a maneira com que Deus ele trabalha. Que nós vamos ver, e aí aos poucos os irmãos vão começar a entender que não existe uma civilização sem primeiramente existir uma família. O primeiro projeto de Deus, nós vamos ver lá ainda em Gênesis, nos primeiros capítulos ali, que o primeiro projeto de Deus já estabelecido foi justamente a família. Por quê? Porque sem a família não há civilização. Sem família não há sociedade, sem família não há nada. Então, por que, Wesley, que sem família não há civilização e muito menos sociedade? Porque nós vamos ver que é entre a família ali que vai sair algo. É entre a família que, por exemplo, vai sair cultura, vai sair a fé e determinadas outras coisas nós vamos pontuar no decorrer da nossa lição. Manel, sobre esse ponto, o casamento como base da civilização, tem alguma coisa a comentar? Não, tá tranquilo. Tranquilo. É que você falou isso sobre a família. A família, por isso que a família é um projeto de Deus, né? Que
a família é a base de tudo, né? Em todos se existe uma comunidade, existe várias famílias, né? Se existe uma igreja, você pode ver que são famílias na igreja. Então, a família ela está realmente totalmente no plano e no projeto de Deus, né? Assim. Então, vamos lá um pouquinho sobre o casamento. Então, o casamento, ele nada mais é do que o estado de união física e mental, e emocional também espiritual, entre um homem e uma mulher. No casamento, ambos transcendem na responsabilidade da perpetuação e estabelecimento da espécie humana sobre a face da Terra. E é na família, como eu falei, que valores culturais, por exemplo, como idioma, arte, até mesmo a fé, tornam-se tradições e riquezas imensuráveis. Por exemplo, na nossa primeira lição, eu comentei aqui sobre alguns costumes que existem em alguns países e que hoje acabam se perdendo porque eles tiveram uma mente completamente diferente. Eles acharam que vamos ter um casal apenas um filho, apenas 2 filhos, e para que nós não venhamos a nos apertar demais. Aí o que acontece? No decorrer da vida, eles perceberam que o seu povoado ali, aquela determinada região deles, foram diminuindo de uma forma drástica, ao ponto deles mesmos já incentivarem a juventude que vem logo atrás a terem mais filhos. Para quê? Para que a tradição deles não venha a se perder. Porém, muito tempo já se perdeu. Tanto que, como eu falei, algumas culturas estão se perdendo. E daqui a 1 década ou 2 décadas, alguns lugares vão deixar de existir. Aquelas tradições que hoje nós conhecemos vão deixar de existir. Justamente por conta disso, porque eles tiveram uma visão completamente contrária àquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não determina uma quantidade. Fala assim, olha, você deve ter tantos filhos. Lógico, a Bíblia nos fala que você deve justamente sentar e rever se aquilo dali realmente dá para você, né, mano? Você tem que fazer um projeto ali. Tem que ter um planejamento para ver se dá ou não dá. Mas em nenhum momento a Bíblia ela te limita a alguma coisa. Então, algumas regiões eles passaram a ter apenas um filho. E aí, no decorrer do tempo, eles viram que isso começou a trazer o quê? Problema, dificuldade, ao ponto deles começarem agora a incentivar as pessoas a terem mais filhos. Por quê? Porque tem a questão do idioma, tem a questão do costume. Como eu sempre falo para alguns irmãos, as pessoas, assim, um pouco mais idôneas, seus 60, 70 anos, bem atrás, a gente vamos ver que eles parecem que tinham um padrão de vida semelhante ao outro. Embora alguns ainda não eram cristãos, mas a gente via pela forma do vestir, né, Manel? O senhor sempre ali com uma roupa social, sempre trajado de uma forma, parece que era tradicional. E aqui dali, se nós fôssemos olhar aparentemente, não haveria diferença entre um e outro. Por quê? Justamente isso por questão de costume. E hoje nós vemos que há uma certa diferença. Então, muitas coisas vão se perder. Não tem para onde. Muitas coisas vão se perder. Então, mas o que eu quero falar para os irmãos é o quê? Que é através da família que isso tudo se origina. Que isso tudo dá-se início. Porque é através da família que essas coisas fazem parte. Por exemplo, na minha família, nós temos alguns costumes. Na família de Manel, ele tem os costumes deles. Então, isso vai de cada lugar, de família para família. E aí, quando essas famílias se juntam em um determinado local, um determinado espaço geográfico, dá-se início ao quê? À civilização. Por exemplo, quando a gente fala bem assim, olha, fulano é uma pessoa, ele não é civilizada. Porque quando nós vamos olhar as características daquela pessoa, né, Manel? E aí, quando você olha para outra pessoa que já tem costume, tem a questão ali da civilização que veio do berço, que veio da família, você olha, logicamente já olha e fala, opa, aquela ali já é uma pessoa civilizada, embora você ainda não tenha um contato direto com ele. Então, a civilização, ela sempre vai fazer parte da humanidade. E a civilização, ela não existiria se não fosse através do casamento e através da família. Então, a família, como foi bem colocado aqui, sempre foi e sempre será o projeto de Deus. Então, nós não podemos deixar com que essas tradições em família, essas riquezas, venham a se perder. Então, sem o casamento, né, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Então, sem o casamento, seria impossível
uma civilização. E aí, abrindo aspas aqui, apenas para um comentário em relação a isso aí. Ser um casamento cujo real modelo é encontrado na palavra de Deus, encontrado na Bíblia, a civilização ela seria impossível. E como hoje nós vemos também o quão difícil está sendo, por exemplo, vamos citar alguém que tem um filho e, por exemplo, é divorciado. Olha o problema que ele encontra, né, Manel? O problema é esse porque aquela criança ela vai crescer sem uma parte paternal para poder estar ali o auxiliando. Então essa pessoa, a sociedade vai encontrar uma dificuldade dele mesmo se encaixar ali. Por quê? Porque ele vem de uma família que foi criada ali de uma forma, mas porém que não tem a outra para poder suprir. E hoje todos nós sabemos o quanto é difícil você educar um filho, quanto é difícil você civilizar uma criança, você, tanto o marido como a mulher, ambos ali, ensinar uma pessoa. Imagina sozinho, imagina uma mãe solteira, imagina um pai solteiro, tendo ali que lidar com essa situação. Então é muito difícil. Então o casamento, ele é fundamental para as civilizações futuras. Continuando, o terceiro subtópico aí, a subsistência da civilização. Mano, você quer ler para a gente, por favor? Também. Deixa comigo. Vamos lá, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Então nós observamos que o trabalho, como eu já tinha até pontuado lá atrás, o trabalho ele não é uma maldição que Deus ele colocou sobre os seres humanos, muito pelo contrário. O trabalho ele é uma dádiva de Deus, tá? Porque quando nós olhamos ali, imagina o privilégio que Adão ele não teve de Deus vir todos os dias, né, Manuel? Todos os dias Deus vinha ali passar uma instrução para ele. E quando nós vemos que Deus ali ele visita o homem, tanto Adão como Eva, Deus ele conversava com eles no particular. Então, quando Deus ali está dialogando com Adão e com Eva, Deus nada mais está fazendo do que dando a eles instruções de uma civilização futura, para que eles venham entender. Então, nós vamos ver que Adão ele foi o primeiro homem a já passar a existir sendo homem e desenvolvendo ali o intuito da fala. Porque quando Deus fala com ele, Deus já está estimulando a ele a aprender a falar. Então ele já fala e Deus ainda vai falar assim, olha, coloca nome nos animais, já dá a ele o que? Uma responsabilidade. Cultiva esse jardim, cuida disso. Então olha que grandeza, né, Manel? Aonde o homem ali ele tem todo esse prazer, toda essa dádiva de Deus, ele está cultivando, aonde também nós vamos ver que a terra, ela dava 100% da sua produção, né, Manel? Com certeza. A terra dava 100% da sua produção. Nós vamos ver que isso vai ter um problema, daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso, que a terra ela vai parar. Ela não vai mais produzir como produzia antes. Então Adão ele viveu esse privilégio. Então, vocês acham que Adão ele reclamava do trabalho que ele tinha? Claro que não. Com certeza que não. Adão ele tinha um prazer imenso em estar fazendo aquilo dali, em estar cultivando, ele se alegrava naquilo dali, naquele trabalho que Deus exerceu para ele fazer. Então o trabalho não é uma maldição, mas uma responsabilidade divina de quê? De poder estar administrando a natureza. Então nessa lição destaque primorosamente um Deus em constante atividade laboral, o que nos sugere sermos privilegiados por ter a sua semelhança e exercer ações que de uma forma ou de outra influenciem no cosmos e nas nossas famílias e a nós mesmos, né, Manuel? Não, às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, eu tenho ódio de Adão, tenho raiva de Adão, porque se Adão não tivesse pecado, eu não estaria sofrendo aqui nesse trabalho. Verdade. Na realidade, Deus criou o homem lá no jardim, mesmo se Adão não tivesse pecado, o homem não foi feito para ficar à toa, né, Sérgio? Deus fez o homem, toma aqui.
fez a natureza, fez tudo, você vai cuidar. O homem não ia ficar à toa, não, Wesley? É verdade. Concorda? Assim, igual você falando, não ia ser um serviço escravizante como é hoje. Mas ele não ia ficar de braço cruzado no jardim, ele ia trabalhar, sabia? Ele ia ter o serviço, né? Ele ia cuidar do que Deus deixou lá, né? Que Deus entregou o homem foi para cuidar. Né, Dilane? Tem alguns amigos que falam bem assim, rapaz, quando eu topar com Adão. Quando eu pegar esse cidadão, vou brigar demais com ele. Mas esquece que o trabalho, como o Manel aqui bem colocou, ele sempre foi uma dádiva de Deus. Mas, porém, ele se tornou o quê? Um enfado muito grande justamente por conta do pecado. Tá? Então, o trabalho é assim... E um outro detalhe, para poder enriquecer um pouquinho a nossa lição de hoje, é que se nós formos ver o trabalho, Manel, ele glorifica a Deus. Com certeza. O trabalho, ele glorifica a Deus. Então, quando a pessoa ela deixa de trabalhar, fala assim, não vou trabalhar porque Adão ele pecou e eu não tenho nada a ver com o pecado dele, eu vou ficar em casa. Ele não está glorificando a Deus. Muito pelo contrário. Aí Jesus ele vem e dá uma palavra, olha, já que você não quer trabalhar, então também não coma. Não é? Então, assim, o trabalho realmente ele edifica o homem, tá? Então, todos nós dependemos disso também, tá? Então, se não existisse o trabalho, é óbvio que também não existiria o quê? A civilização. Como nós estamos falando de civilização, né, Manel? Imagina, se todos pensassem dessa forma, falavam assim, peraí, Adão pecou, eu não vou trabalhar. Se ele quiser, ele trabalha para mim. E aí, o que que ia acontecer? Se eu sou um agricultor, eu vou deixar de produzir. E se eu deixo de produzir, as pessoas, até mesmo a minha família, não vai ter o que comer. Não é? Então, olha como Deus ele já pensou em tudo isso. A questão do trabalho. Então, o trabalho, ele coopera em 100% para o quê? Para a civilização. Civilização. Por exemplo, quer um exemplo disso? Em meio ao momento que estamos vivendo, não vou muito adiante, acho que um pouco mais de um ano atrás, quando teve a paralisação dos caminhoneiros. Muitas pessoas quando olham, falam bem assim, o caminhoneiro não me ajuda em nada, não coopera com nada para a minha vida, mas viu o que aconteceu? Sendo que é eles que praticamente fazem com que a economia do país se gira com a economia. Se gira, né? A economia. Então, quando eles cruzaram os braços, nós vimos a gasolina lá em cima, as coisas tudo aumentando, e aí, mesmo aqueles que trabalham encontraram uma tremenda dificuldade, imagina aqueles que não. Né, mano? Então, assim, o trabalhador em si, aquilo que ele está fazendo, é uma forma dele estar glorificando a Deus, como o trabalho também, ele foi estabelecido justamente para a glória do Senhor. Então, vamos lá para o nosso segundo tópico, civilização e conflito. Nossa, a hora passa rapidinho. Civilização e conflito. Observamos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcam a civilização humana desde o início. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, a civilização e conflito. Então, nós vamos ver que uma das características que marca também a origem do homem e da sua civilização é justamente o conflito. Então, em toda a civilização, em toda a sociedade, nós vamos procurar na história, nós vamos ver que houve conflito, que houve problema, que houve brigas e guerras. Todas as civilizações isso vai ocorrer. Então, vamos lá. Como não havia uma lei posta, né? Como ainda não existia uma lei posta ali, o homem ele agia de acordo com a sua natureza. Imagina que quando o homem peca, lógico, nós sabemos que quando o homem ele peca, ele não morre automaticamente, né, Manel? E muitas pessoas hoje no campo teológico, eles ainda não discutem essa questão, porque quando Deus ele fala, olha, a partir do momento que você fizer isso, vocês irão morrer. E aí eles achavam que a pessoa fez ali, já ia cair logo duro e morrer. Não é bem assim. O homem, ele não morre automaticamente. Então, o que isso implica? Se o homem ele não morre automaticamente, eles pecavam, e aí nós vamos falar aqui sobre conflito e civilização. O homem, ele, por si, pela natureza, né, após o pecado, ele já se tornou pecador. E aí, dentro desse aglomerado todo, dessa situação, o homem ele não morre automaticamente. E, além de não morrer, os homens, vou citar aquela época, para poder ficar mais fácil a nossa dinâmica aqui,
Eles eram dotados, né, Manel, de uma saúde e uma força sem igual, que não se comparam nos dias de hoje. Superior à nossa de É hoje. muito superior à nossa. Então, os homens davam vazão ao quê? Aos seus desejos, e aí vem a existir o quê? A lei do mais forte. Por quê? Porque justamente eles já se tornaram pecadores. Então, eles ainda, para compensar, eles não tinham uma lei que poderia estar o direcionando a fazer alguma coisa. E aí eles viviam o quê? Na lei do mais forte. Que nós vamos ver isso aí em vários textos bíblicos. Então, quem está por trás, se nós formos observar, quem está por trás da evolução do pecado do homem, nós vamos ver que é o próprio ser humano. Porque o ser humano pecou lá atrás, o homem pecou. E esse pecado veio passar a existir sobre todos que vieram após Adão. E aí, após todo esse aglomerado ter acontecido, todo esse pecado ter acontecido, o homem ele passa a viver ali de uma forma sem lei, sem uma instrução, né, Manel? E eles passam então a viver a lei do mais forte. Então eles estão agora vivendo um período áureo que nós chamamos como a dispensação humana ou o governo humano, que é onde é caracterizada justamente pela dispensação e a extrema violência. Por exemplo, quando nós vamos ver lá em Gênesis 4, 23, nós vamos ver um homem ali se vangloriando, se orgulhando dos assassinatos que ele cometeu, não é? Um homem ali se enchendo justamente porque tinha cometido algo. Então, observa que não havia essa lei proposta, né, como eu coloquei, e ainda nós vamos ver que os caldeus, eles foram os últimos, os primeiros, melhor dizendo, povos a ter uma noção de código de lei civil. Eles foram os únicos que conseguiram meio que se segurarem diante daquela situação ali. Enquanto os demais não, os demais viviam justamente naquele governo humano, achando que, pela força que tinham, e predominava ali a lei do mais forte. Eles poderiam fazer o que faziam, porque nada ia acontecer com eles, então, como foi colocado, era olho por olho, né, Manel? E dente por dente. Né? Então, quem for mais forte que vence. Então, a civilização sempre teve conflitos. Todas as civilizações têm conflito. E, infelizmente, não vai parar por aí. E até hoje, né? Até hoje. Então, até Jesus voltar, vai haver esses conflitos, essas guerras, justamente por conta do pecado da humanidade. Então, vamos lá. O nosso primeiro subtópico, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável, como nós colocamos aqui. Sem o trabalho, é muito difícil. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. Então, quando nós vamos falar aqui sobre a vida de Abel e Caim e Abel, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque tem muitos ensinamentos para a gente na vida desses dois homens. Mas vamos pontuar algumas coisas aqui relacionadas aos dois. Vamos lá. Então nós vamos observar, primeiramente, que o pecado, ele entrou por Adão e Eva, né? A primeira vítima ali. Aí agora, fora do jardim, nós vamos ver que a próxima vítima é justamente a família, né, Manel? Que lá atrás, o pecado ele vem, ele inflige os dois. Ele pega os dois ali, tanto Adão como Eva, dentro do jardim do Éden. E após agora eles saírem do jardim, a segunda vítima do pecado vai ser o quê? A família. Família. Justamente por aquilo que eles fizeram lá atrás, né? Então, observa que agora a situação, ela começa a ficar mais complicada. Por quê? Porque agora o solo ele está amaldiçoado, a serpente foi amaldiçoada, Adão e Eva receberam juízo, não foram amaldiçoados, como alguns acreditam, mas sim receberam juízo, sua sentença. Isso, receberam sua sentença por aquilo que fizeram. Então, o pecado, ele entrou no mundo e deixou um legado. Qual legado foi esse? Nós estamos vendo aqui na família de Adão e Eva. O legado é o quê? Lares defeituosos, lares corrompidos, lares destruídos. A família é a base da sociedade. Então, no capítulo 4, nós vemos a rivalidade entre irmãos.
justamente por conta do pecado. Olha, lá atrás com o pai e com a mãe, agora no meio dos irmãos. E o pecado ali, ele entra de uma forma tão maligna, né, Manel? Caim, ele se alimenta tanto daquilo dali ao ponto de cometer um assassinato, cometer uma loucura ali. Mas nós vamos ver na Bíblia também que esse não é o primeiro caso. Tipo assim, não, lógico, esse é o primeiro caso do assassinato que ocorreu. Mas esse não é o único caso, melhor dizendo. Por quê? Lógico, não chegou ao ponto de haver um assassinato, mas nós vamos ver um problema entre irmãos, por exemplo, entre Jacó e Esaú. José, nós vamos ver entre Isaac e Ismael. Então, nós vamos ver casos de inveja, de problema, de intriga, entre muitas famílias, justamente porque começou lá atrás, né? Começou entre Adão e Eva. Então, no livro de Gênesis, se nós formos observar, nós vamos ver que a palavra geração, ela aparece muito, né, Manel? E aí muitas pessoas falam assim, não vou ler isso não, porque chega uma parte lá que fala de geração e aquilo dali acaba cansando. Nós vamos ver a geração aparece muitas vezes, então, se não me engano, de umas 11 vezes aparece no livro de Gênesis ali a palavra geração. Por que aparece tantas vezes? É para que nós viemos, quando nós lemos ali, nós viemos entender que o livro de Gênesis, ele dá tanta ênfase aonde? A família. Né? Justamente na família ali. Então, por isso nós vamos ver as gerações ali montando geração em geração. Então, mesmo em um tempo tão rudimentar em tecnologia simples e primitiva, o homem naturalmente explorou as atividades mais essenciais e subsistenciais como espécie. Por exemplo, a agropecuária, buscando na terra os seus vegetais e a necessidade de uma provisão. Então, nós vemos ali que, mesmo sem tecnologia, mesmo sem equipamentos, né, avançados, o homem ele soube lidar com a situação, o homem ele soube a utilizar, né, Manel, aquela ferramenta que ele tinha, né, como um instrumento de trabalho. Não tinham tecnologia, mas o que eles tinham, eles souberam aproveitar. Né? Nesse ponto, Manel, você quer comentar alguma coisa? Não, tá bem explicado. Né? Bem, tá bem explicado. Pode continuar? Então vamos lá. Continuar. Então, se nós formos ver, falando sobre Caim, a raiz do nome Caim, eu fiz até uma anotação aqui para falar com os irmãos, Caim tem a raiz do nome associado como lança, instrumento cortante, de guerra e etc. E já Abel significa perecível, vapor, frágil. Então nós vamos ver que havia uma economia já bem dividida, pastoril e agrícola. Por exemplo, você percebe que Caim era mais agrícola e também caçador. Já Abel, uma parte mais pastoril, pecuarista. Então nós vamos ver que nesse cenário já está estabelecida ali uma civilização, né, Manel? Já está ali estabelecido, porque um começa a ter uma facilidade no cultivo com a terra, o outro já tem uma facilidade, já está ali mexendo com os animais, na área do pastoril do campo. Então, tudo isso faz com que a família deles venham a crescer e venham ali a se movimentar para que a civilização em si venha a se dar início. Então, nós vimos aqui agora essa parte que fala sobre a agropecuária, mas a história desses dois, de Caim e Abel, ela começa a ficar triste, por quê? Porque nós vamos ver que o assassinato de Abel, ele ocorre em um momento que, como é que eu posso colocar? Que não era primício para aquilo. Por exemplo, nós vamos ver que quando isso ocorre justamente quando eles foram o quê? Ofertar a Deus. A Deus. Percebe isso, Manel? Que Caim, ele tira a vida do seu irmão quando eles estão ali ofertando a Deus. E aí, talvez, quando nós olhamos para a Bíblia nos diz o quê? Que quando nós vamos ofertar, se nós tiver um problema, pega a oferta lá, né, e vai lá. E se acerta. Irmão, né? Então, Caim, ele deveria o quê? Opa, meu irmão, talvez ele não esteja fazendo nada comigo, mas a atitude dele está me incomodando, e eu estou me sentindo incomodado, eu vou chegar até ele e vou falar. Né? Então, assim, olha, você está fazendo alguma coisa assim que eu não sei, mas eu não estou gostando, embora ele não estivesse fazendo nada. Porque tem muitas pessoas que
às vezes é tão orgulhosa, né, mano? Sente ali inveja de tudo. Às vezes a pessoa não vive em um palácio, mas a pessoa tem inveja dele. Tem. Às vezes a pessoa ela não tem dinheiro, não é rica, mas tem pessoas que têm inveja dele. Às vezes a família dele ali é uma família simples, humilde, e as pessoas têm inveja. Não é? E aquela inveja ali, se a pessoa alimentar aquilo no coração, causa um problema. Né? Para você ter uma ideia, né, Wesley? Você está falando aí, você vê que os dois filhos, né, aquele filho pródigo, quando saiu, ele estava sofrendo lá pela desobediência, mas quando ele voltou, o pai ficou super alegre, o pai ficou feliz, o pai acharia. E o outro filho que estava em casa, você vê que alguma coisa pegou no coração daquele filho, o orgulho. O orgulho, verdade. O orgulho e também a inveja, você vê. Então a família tem que haver assim, uma harmonização e uma vigilância muito grande, sabia? É verdade. Porque até mesmo dentro da família surge a rivalidade, sabia? E coisa que não era e não é para acontecer, né, Wesley? Mas isso aí é uma ação maligna. Por quê? Porque o diabo, ele não quer ver família feliz, Wesley. O diabo, ele não quer ver família feliz. Porque ele sabe que se ele desestruturar uma família, ele vai ter sucesso. O filho vai criar de qualquer forma, o filho não vai ter orientação do pai. Então, o diabo, ele sempre procura desestruturar aquela família que está bem com Deus, certo? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, eles estavam bem. O que o inimigo fez? Ele foi lá, desestruturou a família, tentou, certo, desestruturar a família. Verdade. E nós vamos ver que quando ele age dessa forma nessa família, desestruturando a família, como no caso aqui nós estamos comentando sobre um irmão que tira a vida do outro, ele coopera de uma forma tão negativa para a sociedade, porque aquilo ali gera um problema. Por exemplo, para ficar claro para os irmãos entender, eu tenho filhos. Se eu não civilizar meu filho, se eu não educar meu filho, ele será um problema para onde? Para a sociedade. Ele será um problema para a civilização que nós estamos vivendo. Então, observa como a família ela tem um papel fundamental nessa área de civilização. Então, nós vemos que o que acontece ali com Caim e Abel, isso acontece em um âmbito religioso. Né, Manel? E para você entender, quando uma família ela é desestruturada, qual que sofre mais? Os filhos. Para você entender, sofre os filhos, saber. Houve uma desestruturação entre Adão e Eva ali, por causa da desobediência. Você vê que a família ficou desestruturada. Você vê que, né, a Caim ficou com aquela revolta, né? E quando há uma separação entre família, o diabo consegue separar, desestruturar, os filhos ficam desorientados. O filho ama o pai, o filho ama a mãe, ele não quer perder nenhum. Verdade. E é isso que o inimigo quer, deixar a família desorientada. Então, família é um projeto de Deus. Família está no coração de Deus, né? É verdade. E Deus quer ver uma família civilizada e organizada. Né? Glória a Deus. Então nós vamos ver que esse intuito de Caim acontece em um âmbito ali completamente diferente, né? Um âmbito religioso, um âmbito ali onde os dois estão ofertando a Deus. Então nós vamos ver aquilo que a gente pontuamos, o quanto a arrogância, né, a inveja, o orgulho, ela causa ao ser humano. Então nós vamos ver ali em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, versículo 12, que ele fala sobre Caim. Mas ele fala que Caim agradou a quem? Ao diabo. Verdade. Justamente porque ele alimentava aquele ódio no coração dele. Mas, Manel, se nós formos ver na história da igreja, na história do cristianismo, isso aconteceu muito. Nós vamos ver no século X, no século XIX, as pessoas ali matavam os outros em nome de Deus. As pessoas matavam, tiravam a vida ali de pessoas religiosas, de irmãos, justamente por conta disso, do orgulho. Aquilo que a gente colocou aqui, por conta de olhar ali e falar assim, olha, tem alguma coisa naquela pessoa que eu não gosto, a pessoa ali tem uma bicicletinha, mas aquela bicicleta era para ser minha, não era para ser dele, e ali,
pouca coisa, né, Mané? É verdade. Que era algo simples de ser resolvido justamente nessa história de Caim. Por que simples? Porque o próprio Deus falou para ele. Porque quando ele comete aquilo dali, quando ele está ali, aquela raiva, Deus ele fala, olha, por que você ficou assim? Se é por causa da oferta, se você fazer direito eu também não vou aceitar. Então observe que Deus ele já está dando ali a ele aonde estava o problema. Então assim, nós não podemos especular se ele fez ali tudo remexido e levou, não sei. Mas nós não podemos deixar de notar isso, que Deus meio que já estava mostrando para ele qual era o problema ali, o que ele estava fazendo ali, que estava fazendo com que ele rejeitasse aquilo. Talvez seja justamente por isso, pelo quê? Pelo coração. Porque quando ele está ofertando ali, parece que ele já está com o coração com raiva, com inveja, rancoroso, né, do irmão. E a Bíblia fala o quê? Quando você vai ofertar, primeiramente você tem que acertar com o seu irmão se você tiver algum problema com ele. Talvez Caim estava ali, chateado com ele por alguma coisa, ou qualquer outro tipo de situação, mas ele tinha total liberdade de chegar a Deus, né, orar, pedir a Deus o perdão, e talvez a situação não seria da forma que foi. Wesley, Paulo, por isso que Paulo falou. Paulo falou assim, às vezes, entre muitos mortos, né? Por quê? Porque às vezes na Santa Ceia, quando vai tomar Santa Ceia, às vezes tem uma rixa com o irmão, tem uma briga, tem uma desunião. Primeiramente, vai lá, vamos acertar, irmão. Eu fiz isso, irmão. Me perdoa. Vamos se perdoar. Aí quando chega na igreja, é uma harmonia total, né? É verdade. Aí o morto revive, né? Verdade. É assim. Então a gente tem que viver, buscar e viver em santidade para com Deus, para que nós não viemos dar brecha ao mal, né? Dar brecha ao inimigo. A Bíblia nos diz que o pecado, né, que tão de perto nos rodeia, então nós temos que ficar atento a isso. Então, continuando. Antes de Adão e Eva ser expulsos do Éden, isso aqui, irmãos, é um ponto tão interessante que eles pecaram ali. O pecado veio através de Adão e Eva, e isso depois vai passar para a família deles, a atingir os filhos. Eu anotei aqui, algo um tanto interessante para a gente poder ver o Deus que nós servimos. Quando Adão e Eva eles pecam, antes de Deus ele expulsar eles do jardim, o que Deus provê para eles? A vestimenta. Deus cobre eles. E aí depois eles saem. E aí quando nós vamos ver com Caim, nós vamos falando de Caim, quando ele comete ali o assassinato, antes dele fugir da presença de Deus, o que Deus ele faz com ele? A Bíblia fala que Deus ele coloca uma marca sobre Caim. Então, dentro dessa marca, se os irmãos forem pesquisar, vai ter inúmeras especulações. Tem gente que vai falar que Caim ele ficou de pele escura. Tem gente que vai falar que Caim ele ficou com a marca da besta na testa. Tem uns que vão até mais longe, falam assim que nasceu um chifre na testa de Caim. Então, são coisas que é até engraçado. Mas, enfim, Wesley, o que isso em si significa? Tanto Adão e Eva, a gente vai ver que Deus ele provê, né, Manel? Uma solução para aquilo dali, antes de Deus tirar eles, expulsar ele do jardim. E com Caim não foi diferente. Embora ele tenha matado o seu irmão, antes dele fugir, porque ele mesmo vai falar, olha, agora eu serei fugitivo, agora eu vou viver como vagabundo na terra. E aí Deus ele vai e marca ele. E aquela marca ali não foi uma marca interna, foi uma marca para que todos, quando vissem ele, saberia quem ele era e não tiraria a vida dele. Então, observe o que Deus ele faz. Deus ele providenciando uma solução para o problema. Então, o que eu entendo dessa forma? Que isso nada mais é do que a graça de Deus. A graça de Deus sobre Adão e Eva e a graça de Deus sobre Caim. Para quê? Para que talvez, não sei, dê um tempo para que ele venha a se arrepender do que ele fez, né, Manel? Porque ali ele não se arrependeu. Ali ele não demonstra nenhum intuito de arrependimento. Então Deus ele marca, Deus ele cobre justamente pela graça do homem. Às vezes as pessoas falam, conheço pessoa que faz isso, isso e isso, e está lá, bem, está vivendo até hoje, mas não sabe que às vezes Deus ele já marcou aquela pessoa, já deu um tempo para ele, derramou a graça, né, Manel? Foi derramado através de Jesus Cristo, para que aquela pessoa tenha um tempo para quê? Para se arrepender. Tem um tempo para poder se arrepender do que fez e
se entregar a Deus, né? De uma forma clara para os irmãos entenderem. Então vamos falar um pouquinho agora sobre Abel. É até interessante que quando a gente vai falar de Caim ele tem muito mais assunto para nós tratarmos do que Abel. Por quê? Vamos lá. Depois a gente vai falar sobre isso também. A Bíblia diz que Abel, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, que Abel era o quê? Um homem justo. Então, se ele é justo, observa que não tem o que você falar. Por quê? Porque nós entendemos que ele é justo. Então, nós vamos ver que, além dele ser justo, isso implica dizer que Abel, ele ofertava a Deus de coração. Então, naquele episódio que ele está ali ofertando a Deus, ele ofertava a Deus de coração. Por quê? Porque Abel, ele tinha um caráter de gratidão a Deus. Então, nós vamos ver que a oferta de Abel ali, quando ele leva a Deus, ele não é aquela oferta de pedição, que nós vemos muito nos dias de hoje. A pessoa leva lá e fala bem assim, está ali ofertando, mas a oferta dele é no intuito de pedir. Está pedindo? Eu quero isso, eu quero aquilo, meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. Mas a oferta de Abel não. Então ele nos mostra a maneira correta de se ofertar, que a oferta, ela tem que ser no intuito de gratidão, né, Manuel? Gratidão. Agradecer a Deus por aquilo que você tem, agradecer a Deus por aquilo que você está passando, pela sua vida. Então, nada de pedir. Tanto que Jesus, ele até repreende os discípulos, talvez os discípulos aprenderam errado. Eles só aprenderam a ficar pedindo. Só comentar um ponto aqui, para o irmão ali poder comentar, ainda aqui sobre Abel. Quer ver, irmãos? Tem um texto aqui, um tanto quanto interessante, que se nós formos ver ali ainda, Manel, no livro de Gênesis, quando Abel ele vai ofertar, você vê algum ponto ali dizendo sobre a oferta de Abel? A quantidade da oferta dele? A gente não vê isso. E aí, quando a gente vamos lá para Lucas capítulo 21, nós vamos ver Jesus ele nos dando uma instrução quando ele fala com os discípulos, olha, está vendo aquelas pessoas ali ofertando? Qual deles ali deu a sua maior oferta? E aí, é muito fácil para nós que somos seres humanos olhar, aquele dali. Ele está dando uma mala ali de dinheiro, aquela quantidade enorme, então, óbvio que é ele. E aí Jesus, não é ele. Pelo contrário, é aquela senhora ali, ó. Por quê? Porque ela só tem 2 moedas. Aquele rapaz lá, ele está dando muito, é porque ele tem abundância. Ele tem demais. Então, aquilo não vai fazer falta para ele. Agora, aquela senhora não. Ela só tem 2. E as 2 que ela tem, ela está dando. Ela só tem 2 moedas. Então, a gente vamos observar na história de Abel, que a Bíblia ela não enfoca na quantidade da sua oferta. Em nenhum momento a Bíblia vai falar qual quantidade foi, se foi maior, se foi menor. Talvez alguma pessoa pode olhar e pensar bem assim, então Abel ele foi bem aceito ali porque ele deu 2 cordeiros, 3 cordeiros, o cordeiro dele era maior, enquanto Caim foi lá e levou um pouquinho de coisa assim. Observe que a Bíblia não dá esse respaldo, justamente talvez até para esse nosso entendimento, porque talvez se ela fala algo do tipo, lógico, não é dessa maneira, mas se ela fala, poderia nos dar o quê? A vazão de que, então para me ofertar eu tenho que ofertar uma quantidade exagerada, para me ofertar eu tenho que fazer isso aí. Então, quando eu faço isso, muitas pessoas quando fazem isso, às vezes fazem para se mostrar, ou às vezes fazem porque não tem a necessidade, né, Manel? Como foi no caso que Jesus dá dando um exemplo. Aquelas pessoas ofertavam muito porque eles tinham muito. E a senhorinha lá não tinha tanta coisa, tanta coisa assim. Então, se nós formos observar aqui, o foco de Abel ali está na intenção do coração dele. Não está na quantidade. Não consiste ali em um valor da sua oferta. Então, nós vamos observar também que a Bíblia ela não detalha, não dá detalhamento sobre essa oferta de Abel. Ela justamente fala que ele oferta ali de uma forma de gratidão a Deus. E concluindo aqui esse ponto, eu vou passar para o irmão, eles não ofertavam isso por ofertar. Com certeza eles aprenderam isso. E quem ensinou? O pai, Adão, Eva. Eles ensinaram, eles instruíram os meninos a ofertarem a Deus, em uma forma que é de ser grato a Deus. Mas mesmo os pais instruindo, ensinando, sempre tem aquele, né, Manel, que às vezes é mais atrapalhado, que às vezes se vira, não quer fazer as coisas daquele jeitinho ali e assim por diante. Depois a gente comenta mais, o irmão quer comentar ali, pode falar? Pode ser.
A primeira carta do apóstolo João, não pode olhar em suas Bíblias, né? Fala sobre os filhos de Deus. Então, o apóstolo estava assim, admoestando os crentes daquela época, né? Sobre o amor. Então, ele diz aqui no versículo 1, eu leio o versículo 10, acho que até o 14. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, que era do maligno, não como... E esta é a mensagem que eu vim. Que Abel foi morto, não é por causa da oferta. Quer dizer que ali naqueles dois filhos, parece que o Caim era do maligno. É onde diz que alguém já disse crente que já disse que Caim era filho do diabo. Diz que algum crente já falou isso, né? Mas realmente não. Ele já veio ali marcando dois caminhos ali, aqueles dois filhos, dois irmãos. Né? Amém. Glória a Deus. Não é por causa da cultura, da lavoura, porque um ofereceu o boi, o outro ofereceu o milho, não, né? Não, é porque a natureza deles era má e ele era do maligno. Então tinha que se cumprir aquilo ali. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos ver, até mesmo onde o irmão citou ali, né, 1 João, vamos ver essa primeira epístola de João ali todinha, ele justamente fala sobre isso, e no final ele fala que Caim, ele justamente agrada o diabo. E aí, irmãos, continuando aqui sobre Abel, tem um ponto aqui ainda, dando ênfase aqui, que a Bíblia, como eu falei, a oferta não consiste no valor em si, e o foco ela está no coração. E observa que a Bíblia não detalha essa oferta, mas a Bíblia ela dá um outro detalhamento, que é sobre quem era Abel. Né, Manel? Observa que ela não foca na questão da oferta, mas sim quem é o ofertante. Quem é o ofertante. Então isso é muito importante. Não importa a sua oferta, importa quem você é. Não adianta você, como a gente sempre colocou aqui, não adianta você ali ofertar com seu coração ruim, contrito, o seu coração, você com raiva do seu irmão, e você ir lá e ofertar, achando que Deus ele está olhando pela quantidade da sua oferta, que na verdade não. Deus ele está olhando para você. Então não importa a oferta em si, o valor. Então importa quem está ofertando. Então nós vamos ver que Abel ele soube agradar a Deus, como a gente colocou, e de uma forma ali de estar
ofertando ali a Deus, e isso ele não aprende por acaso. Nós entendemos que com certeza foram seus pais, tanto Adão como Eva, que educaram seus filhos a fazer aquilo dali, a viverem dessa forma. Embora um acabou não fazendo aquilo que era o correto e deixou se levar. Continuando aqui no nosso segundo subtópico, a cidade de Lameque. Cidade de Lameque, vamos lá? Enoque, aí ele fala aqui para não confundir com outro Enoque. Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim. Logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis, e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Então, vamos lá. Antes de nós entrarmos no ponto de Lameque, fazer aqui uma breve introdução para os irmãos compreenderem. Adão, ele viveu 930 anos, e seu filho Sete, 902. Quando Adão gerou Sete, Adão ele tinha 130, né, Manel? Adão tinha 130 anos quando ele gerou Sete. O que nos faz perceber que da criação do homem até o fim da sua segunda geração, a humanidade ali em si, ela já tinha chegado aos seus 1042 anos. Então, 1042 anos é muito tempo, né? É muito tempo. Então, devemos considerar que mulheres e crianças, elas não são contadas, né? Elas não eram, melhor dizendo, contadas na genealogia. O que superficialmente nos faria pensar que havia uma família, uma vida fora ali de Adão, para que Caim encontrasse uma outra pessoa. Porque quando nós vamos fazer a comparação do texto ali, né, que há aquele episódio ali entre o versículo 16 e 17, Caim ele sai ali, né, da presença de Deus, e a Bíblia fala que ele vai viver em outra terra e tal. Mas só que, porém, nós temos que entender que de um texto para o outro não é como nós estamos lendo. A beleza leva muito tempo, né, mano? E muitos anos. Então, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas entendem o quê? Que existiram outras pessoas a não ser da família de Adão. E aí entra vários espaços para especulação. Fala bem assim, então Caim ele casou com não sei quem, Caim casou com sei lá mais quem. Só que, porém, quando nós pegamos nessa linha de raciocínio e entendemos que da segunda geração, de quando Adão ali ele gerou Sete até o fim da sua segunda geração, leva-se muito tempo, né? Então leva muito tempo ali. Então é bem provável que, também a gente não podemos afirmar, lógico, que Caim ele encontra ali alguém, esse alguém poderia ser talvez a neta de Adão, ou poderia ser a neta de Sete, ou uma filha de Sete. A gente não conseguimos fazer uma especulações, fazer uma afirmação em relação a esse texto. Então a resposta mais lógica a essa questão é focarmos no fator tempo e no crescimento da família de Adão e Sete, como a gente colocou aqui. Então, geralmente, a geração de Lameque nos mostra que tudo é o quê? Evolutivo. E esse evolutivo, Manel, ele não é só para o bem, não. Ele é evolutivo para o mal também. Porque quando nós vamos ver ele, justamente sobre a vida de Lameque, a família de Lameque ali, nós vemos que há essa situação. E aí eu quero aqui pontuar, colocar 2 interpretações, a gente não pode também afirmar nenhuma, mas colocar aqui 2 interpretações em relação à vida de Lameque, especialmente o texto dele, no qual é mais conhecido. E aí nós vemos, antes de entrar nessas interpretações, como eu falei, há coisas, o pecado ele é evolutivo. Tudo na vida é evolutivo, tanto o pecado como tudo. Por quê? Lá atrás, Adão ele mata, Caim, melhor dizendo, ele mata Abel, e ali ele mesmo vai dizer, né, que o fato de ele ter cometido aquilo dali, ele seria castigado 7 vezes. 7 vezes ele seria castigado. E aí na história de Lameque, nós vamos ver ele citando isso. Mas ele não cita 7, mas sim 70. Então olha o progresso que leva até lá. Ele não se compara justamente com o avô, ele se compara sendo superior ainda ao avô. Então por isso que eu coloquei aqui que tudo é evolutivo. Às vezes até o pecado, a pessoa faz mal com um e acha que aquilo dali é bom, mas tem outra pessoa que faz também e acha que aquilo dali que ele fez não era nada comparado com o que ele. Vira e mexe,
às vezes na hora do almoço na empresa que trabalhava, a gente estava ali, ficava conversando, aí tinha pessoas que falavam, eu era assim, eu era aquilo, eu era aquilo outro, como se aquilo dali fosse trazer algum benefício para a vida deles. Mas continuando. Vamos lá. A primeira interpretação que defende que Lameque cantou o seu cântico para sua esposa com o objetivo de vangloriar-se de ter matado os homens que atentaram contra a sua vida. Essa poesia também é identificada como um tipo de ameaça a quem ousasse fazer algo contra ele. Então, suas palavras provavelmente estavam relacionadas ao fato de que seus filhos eram o quê? Os filhos de Lameque, eles eram o quê? Inventores. E inventores de armas. Então, há uma linha de raciocínio que olha isso aqui e não interpreta isso aqui como que de fato ele fez. Mas fala bem assim, olha, aqui, é isso que ele está falando para as esposas, ele está meio que se vangloriando, olha, se alguém fizer isso e isso comigo, os meus filhos têm arma. Se eles têm, eu também tenho. Então, se Caim fez lá e foi castigado 70, e ele fez aquilo dali, não sei com qual instrumento, se com pedaço de madeira, ou com o que foi, eu vou fazer isso aqui com arma. Então, se ele foi castigado 7 vezes, eu vou ser 70. Então, há um grupo de pessoas que trazem essa linha de raciocínio. Mas também tem a outra. Vamos lá, qual a outra linha de raciocínio? A outra linha de interpretação acredita que a poesia de Lameque, contada à sua esposa, na verdade seria uma espécie de remorso de sua consciência por ter matado os 2 homens. Porque eles utilizam as frases ali, porque me feriu e porque me pisou. Então, são utilizados para alegar que ele teria, de fato, tirado a vida desses 2 homens em sua defesa própria. Então, também a gente não conseguimos fazer uma afirmação, né, Manel? Se de fato fez, se de fato não fez. A gente fica com o que o texto bíblico ali explana para nós. Vamos avançando. A hora já se foi. O terceiro subtópico vai falar sobre tecnologia. Rapidamente. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita instalada na cidade de Enoque experimentou grandes progressos tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tenda, criadores de gado, metalúrgico e músico. O texto bíblico que inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram a afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo sobre toda aquela civilização. Então, nós vamos ver aqui que um dos objetivos do livro de Gênesis, além de descrever o princípio do universo e do homem, e também dar indício de como as civilizações surgiram ao longo da história humana, partindo de um ponto de vista do mundo existente no período do Egito, onde viveu Moisés. O relato mosaico vai nos dar indício dos primeiros primórdios em arte, manejo e tecnologia, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 20 ao 22. Então nós percebemos claramente na geração de Caim, na geração dos homens, né, uma propensão ao secularismo, e na geração de Sete, os filhos de Deus, uma aparente conformação com o Estado e as coisas da época. Enquanto um procura agradar a Deus, o outro aos desejos carnais, ao pecado. Então, a mistura dessa situação que viveu ali a descendência de Caim acaba fazendo com que venha a se desencadear o dilúvio, né, sobre a terra. Mas um ponto aqui que chamou a atenção para comentar com os irmãos os irmãos já observaram que é a descendência de Caim que surge várias coisas? É a descendência de Caim, parece que eles estão mais propensos a criar. E a de Sete já é mais tranquila. Eu me conformo com isso que está acontecendo. Porque ele entende que das coisas, da forma que tudo ali está, é a forma com que Deus quer que esteja. Mas, porém, a outra não. A outra já começa a criar coisa, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro, quer fazer aquilo outro. E aquilo dali, de forma nenhuma, vem a incentivar aquele. É certo, as gerações desse rapaz, logo depois, vai começar a se espelhar na geração de Caim, vai querer praticar aquelas mesmas coisas ali. Então, daí, vai se desencadear logo depois do dilúvio, né, Manel? Porque aquele pecado ali vai se alastrar de uma forma geral. Mas, o que eu quero comentar aqui? É justamente sobre isso. Já percebemos que, às vezes, parece que aquilo que está lá fora é mais chamativo do que aquilo que está aqui dentro? Já percebeu isso, Manel? Aquilo que as pessoas fazem lá fora no mundo,
às vezes parece ser bonito, mais bonito que aquilo que se faz dentro do âmbito religioso. Atraente, né? É mais atraente. É. Justamente por conta disso, que a família de Caim ali, eles se desenvolveram de uma forma, tanto que o texto aqui coloca como tecnologia. Ele se expande de uma forma tão grande, enquanto a outra não. A outra vai com os recursos naturais que ele tinha. O outro não, ele está criando arma, ele está criando espada, ele está fazendo flauta, está fazendo aquilo outro. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Existem coisas que o mundo, ele coloca em nossa mente, em nossa frente, melhor dizendo, coloca em nossa frente, que aquilo dali às vezes é para nos atrair. Mas só que, porém, de forma nenhuma você deve deixar, abandonar aquilo que você aprendeu, né, Manel? Aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, para poder se infiltrar com aquilo. Lógico, a tecnologia, as coisas auxilia, com certeza. Se não fosse pela tecnologia, os irmãos que estão nos assistindo não estariam nos assistindo. Os irmãos que estão não sei aonde também não estariam nos vindo, porque a tecnologia ela auxilia, com certeza. Caim, ele cooperou para o auxílio da humanidade, pela civilização? Cooperou. A gente não podemos negar que ele ajudou, embora mesmo ele tenha cometido o que cometeu, mas ele ajudou, ele cooperou, ele fez com que a civilização ali desse início. Embora, às vezes muitos falam assim, rapaz, eu acho que eu sou descendente de Caim, porque eu sou muito bravo. Mas só que, porém, não vê que na Bíblia vai falar que a descendência de Caim, todos ali foram mortos, ficaram lá com o dilúvio. Então Deus ele acha graça em quem? No filho de Sete, que vem Noé, e dali salva a família de Noé. Então a família de Caim mesmo se perdeu todas. Então, só isso que eu queria trazer para os irmãos em relação a isso. O mundo lá fora, parece que as coisas que eles estão fazendo ali é mais chamativa, tanto que a Bíblia coloca isso às vezes como uma bandeja, né, mano? É uma bandeja lá que chama muita atenção. Você olha ali, tem coisas boas, aparentemente, mas quando você vai, é morte. É morte, é. O provérbio vai dizer que é um caminho de morte, é um caminho que não tem volta. Então, Manel, 10 e 14, quer encerrar ou quer continuar? Mas acho que dá um resumo aí. Dá para fazer um resumo, né? Tá. Então, irmãos, vamos lá, para a gente poder resumir, para poder concluir, vamos logo para o outro ponto, o Deus que intervém na civilização. Wesley, de que forma Deus ele intervém, de que forma Deus ele entra nesse sentido de intervir em prol da humanidade? Só que nós devemos entender algo, que a intervenção de Deus, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, ela vai vir mudar o seu livre-arbítrio. Deus ele vai intervir, mas ele não vai mudar o seu livre-arbítrio. Isso é interessante, né, Manel? É muito interessante. Porque Deus ele respeita isso. Wesley, me dê exemplos de intervenções de Deus. A intervenção de Deus, ela pode ser tanto no individual, no individualismo, como também no coletivo. 2 exemplos, vamos lá. Quando Deus ele interfere na forma individual e quando Deus ele interfere de uma maneira coletiva. De uma forma individual, Adão e Eva pecaram, correto? E aí, a partir do momento que eles pecam, Deus ele vai e intervém. Em qual sentido? Além de Deus ele prover ali as vestes, né, Manel, para poder cobrir a nudez dele, para poder cobrir aquilo ali, o pecado em si, e Deus ter expulsado eles do jardim. Isso é uma forma de intervenção. O que Deus fez ali de uma forma individual, para cada um. Quando Caim mata Abel, Deus também intervém de uma forma individual sobre Caim, colocando nele o quê? Uma marca, para que ninguém viesse a tirar a vida dele. Isso também é uma intervenção de Deus de uma forma individual. E aí vamos lá. Quando o pecado ele entra, o pecado, a Bíblia nos ensina que o pecado ele entra através de quê? De um homem, né, Manel? Através de um homem entra o pecado no mundo. E aí Deus agora ele vai intervir também de uma forma individual. Porque se um homem ele peca, Deus ele vem como um homem para poder intervir naquilo que aconteceu. Wesley, mas o pecado ele não ficou individual, o pecado ele se alastrou, porque a Bíblia nos mostra que a partir daquele momento todos pecaram. Então todos após Adão vieram ser pecador. E aí agora Deus novamente ele vem intervir, mas não mais de uma forma individual, mas agora de uma forma coletiva.
Porque através de Jesus, além dele vir como um homem para poder suprir a individualidade de Adão, para poder intervir, agora de uma forma coletiva, ele vai morrer em prol de toda a humanidade. Então isso é uma forma coletiva. Isso é uma intervenção coletiva de Deus. Porque Deus, ele morre para todos. Deus, ele não... Muito claro, Deus, ele morreu para tudo, para animal. Não, Deus, ele morreu para os seres humanos. Então, para todos, de uma forma geral, mas individualmente para cada um. Então, Deus, ele interviu dessa maneira. Na individualidade e na coletividade. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham entendido sobre isso. E o outro ponto também, para a gente poder destacar aqui, vou até fechar a lição, senão eu fico falando demais. Um outro ponto para a gente também destacar sobre a intervenção de Deus, tanto como eu coloquei aqui no âmbito individual como na coletividade, se nós formos olhar, por exemplo, na história do próprio Israel. Desde 1948, os irmãos podem estar pesquisando também sobre Israel, que vai ver que Israel sempre foi uma população pequena. Sempre foram pequenininhos. Nunca foi aquela coisa... Aí, há um escritor, não me recordo o nome dele agora não, mas há um escritor dessa época aí, dos livros antigos que a gente fica lendo, dessa época, que ele fala sobre Israel e ele fala o seguinte, olha, Israel, ele olhava e falava, eu não sei como que Israel conseguiu sobreviver, eu não sei como que Israel está vivo. O próprio autor colocando, ele fala que a Babilônia, que era uma grande nação, a Babilônia hoje existe? Não existe. Os filisteus, que eram um povo numeroso, bravo, homem de guerra, não existe mais. E aí ele vai falando que tudo isso não existe. Por exemplo, a Síria. Né, Manel? A Síria antigamente era as potências, hoje já não se tem mais. Então, Israel, nesse período, nessa data que eu falei, 1948, Israel ele representava cerca de 0,01% da população mundial. Era como se fosse aquele pontinho preto, tudo branco, tem só aquele pontinho ali, é Israel. E aí ele encerra o livro dele falando bem assim, olha, eu não sei o porquê que Israel consegue sobreviver. Ele não sabia, mas eu sei. Os irmãos sabem. Por quê? Porque há um Deus que intervém. Porque quando nós vamos ver nas Escrituras, nós vamos ver que Deus, ele peleja pelo seu povo. Amém? Bom, irmãos, não dá para a gente comentar mais. Manel faz uma oração agradecendo a Deus. Vamos orar. Neste momento eu quero agradecer, né, a todos que nos acompanharam, né, pelas redes sociais, né, também agradecer a nossa irmã Valéria, né, a nossa irmã Helena, né, a irmã Zenilda Fernandes também, né, que está nos assistindo, e as demais pessoas que estão também nos assistindo. Que Deus venha abençoar todos vocês. Também quero agradecer também o Sérgio, que é também o superintendente também, junto, que a gente trabalha junto, que tem organizado, né, Sérgio? Sérgio, obrigado aí por essa braveza sua, uma grande saudade que Deus tem chamado para trabalhar, tá? Deus os abençoe. Também o nosso irmão Zé Carlos também, né, que nos ajuda também aqui nas gravações, né, na transmissão, certo? Nosso irmão Boaventura também, que não deixa a gente, sempre está com a gente, né? E nós vamos orar, e à noite tem um grande culto, muito abençoado. E você que não está podendo vir, também assista também pelas redes sociais e você receberá a sua bênção, tá? Obrigado, Wesley, pelo estudo maravilhoso. E domingo que vem, quem está domingo aí, Sérgio? Domingo. Ah, tá. Então tá bom, então. E domingo nós temos mais Escola Bíblica Dominical muito abençoada. Você que está em casa, ore junto comigo agora e receba a sua bênção. Amado Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, neste momento, Senhor, levanto as minhas vozes a Ti, Senhor, para Te agradecer por esta manhã tão linda, tão maravilhosa, Pai.
Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui em tua presença, Senhor. Junto com nosso irmão, o professor Wesley, Senhor. Esse estudo lindo e maravilhoso que eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam e foram abençoados, Senhor. Deus, neste momento, visita, Senhor, muitas famílias, muitos lares, Senhor. Meu Deus, aquela família, Senhor, que está em crise, Senhor, que às vezes está até em processo de separação. Senhor, entra agora com providência, Senhor, da união, Senhor, da harmonia, Senhor. Aquela família, Senhor, que está agora chorando, Senhor, clamando em favor do seu filho, que às vezes, Senhor, está no mundo das drogas, Senhor, no mundo da bebida, Senhor. Senhor, leva a libertação agora para esta família, Senhor, para esta pessoa, Senhor, porque nós cremos em Ti, Senhor. Senhor, aquela pessoa que está enferma, Senhor, meu Deus, venha curar, Senhor, segundo a Tua vontade. Aquelas pessoas que estão lá, Senhor, nos hospitais, Senhor, meu Deus, visite agora, Senhor. A irmã Terezinha que está lá naquele hospital, visita a Tua serva agora, Senhor. As demais pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Amém.